pessoal, boa tarde, né? Bom dia ou boa noite. Para a gente finalizar essa etapa, né, que a gente está trabalhando agora, eu vou caracterizar, né, hoje quem é o perito contador e quem é o perito contador assistente, e bem como suas responsabilidades dentro do processo, o que compete a cada um, beleza? Então vamos lá. Não é muito extenso hoje não. Então, tanto o perito contador quanto o perito contador assistente, primeiro, eles são profissionais de nível universitário, devidamente inscritos no conselho de classe, ou seja, são profissionais que passaram por uma formação acadêmica superior, ou seja, na universidade, e que após o término da universidade fizeram o que se chama de exame de suficiência, obteram o registro e estão atuando no mercado de trabalho e, consequentemente, nem fizeram, o exame de qualificação técnica para atuar enquanto perito contadores ou perito contadores assistentes. Então, como eu disse na última aula, exame de suficiência é uma coisa, todos são obrigados a fazer, e exame de qualificação técnica, apenas os profissionais que desejam trabalhar na perícia é que são obrigados a fazer. Bom, beleza, esse é um ponto. Então é bom saber que o profissional que vai atuar na perícia, seja ele assistente ou perito oficial, são de nível superior. A nomeação, quando a gente fala do perito oficial, a sua nomeação é com base no artigo 156 do Código de Processo Civil, né? E essa nomeação, ela se dá por meio de intimação. A gente vai explicar mais para frente ainda o que é intimação, como ela é feita e tudo mais. Então, o que é importante aqui em saber? Que quando o juiz necessita de algum tipo de informação específica sobre matéria patrimonial, que é o nosso caso, ele vai ser assistido por um profissional qualificado nessa área, que está devidamente cadastrado lá no seu rol de peritos, está com marca. Então, ele vai escolher aquele profissional que tem habilitação profissional, ou seja, registro, que tenha conhecimento naquela área, para desenvolver um trabalho e dizer para ele, naquele litígio que está ocorrendo, o que é verdade, o que é mentira em termos das alegações no que se refere a patrimônio. Tá? Então, o artigo 156 do Código de Processo Civil diz: o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Lembrando que a perícia, ela é uma tecnologia, porque ela está embasada em todos os aspectos doutrinários já elaborados até hoje. Então tem que ter todo esse embasamento doutrinário. O perito ele tem que conhecer a fundo esse embasamento doutrinário, além de ter um conhecimento muito bom na parte técnica, operacional da contabilidade. Quando ele junta essas duas vertentes, ele consegue construir um laudo pericial extremamente robusto, que vai dar um norteamento ao condutor do processo para ele tomar a decisão dele. Aí o parágrafo 1º, desse artigo 156 aqui, ele fala: os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Quando ele faz essa menção legalmente habilitados, nós nos remetemos mais uma vez à necessidade de estar inscrito no conselho de classe, ou seja, com seu CRC, e no caso de 2016 para cá, 2016, 2017, você tem que também estar inscrito no Cadastro Nacional de Peritos Contadores do Conselho Federal de Contabilidade. Porque você vai estar legalmente habilitado para o exercício da profissão de perito contador. Lembrando que a profissão de perito ela não é constante, ela é eventual, porque o perito ele é o auxiliar eventual, porque nós sabemos
que não existe uma demanda contínua por realização de perícias contábeis nas comarcas, principalmente no interior. Talvez nos grandes centros haja maior fluxo, maior demanda, vamos dizer assim, dê para formar desenvolver uma atividade única e exclusivamente de perito contador. Mas no interior isso praticamente não é tão comum, ela vai ser eventual, tá certo? Após a nomeação do perito, com base no artigo 156 do Código de Processo Civil, o juiz, com base no artigo 465 do Código de Processo Civil, CPC, fixará o prazo de realização da perícia, ou seja, entrega do laudo. Aqui a gente já fala o seguinte: normalmente na intimação ela pode acontecer de duas formas, essa informação de prazo pode acontecer de duas formas. A primeira é o juiz de fato já determinando, como aqui está dizendo. Ele vai dizer, você tem 60 dias para entregar o laudo. Mas pode vir também na intimação nenhuma menção com relação a prazo. Ele está deixando em aberto. Aí neste caso, quando a intimação vem em aberto sem definição de prazo, o perito ele tem essa flexibilidade de estimar o prazo necessário para ele realizar o trabalho. O que não quer dizer que quando o juiz fixa o prazo, ele também não possa solicitar um aumento no prazo, caso ele ache necessário e prudente aumentar em 10, 15 dias, 20 dias a mais por questões de execução pericial. Às vezes você tem que deslocar em comarcas, acesso mais difícil acesso a alguns certos documentos, enfim. Então nada impede que você, mesmo já tendo prazo fixado pelo juiz, você requeira um prazo maior lá antes de aceitar o trabalho, certo? Nada impede. Mas se vier sem prazo, você já define o prazo, normalmente o juiz ele homologa esse seu pedido. Beleza? Então, normalmente, quando nós somos nomeados, nós já vamos saber de fato qual é o prazo ou nós vamos dizer qual é o prazo necessário para a realização daquele trabalho. Isso tudo baseado no artigo 465 do Código de Processo Civil. O parágrafo 1º, do 465, ele fala o seguinte: dentro de 15 dias contados após o despacho do juiz nomeando o perito, as partes devem nomear seus assistentes técnicos e apresentar os quesitos que nortearão o trabalho pericial e, se necessário, questionar sobre a suspeição / impedimento do perito. O que isso aqui está dizendo? O parágrafo 1º está falando. Hoje eu sou nomeado perito num determinado processo. A partir do despacho, autor e réu, via de regra, a gente trabalha dessa forma, de forma bem mais simplificada, autor e réu, eles vão ter 15 dias, a partir dessa nomeação e publicação do despacho, para nomear os assistentes técnicos, ou seja, os peritos contadores assistentes técnicos. Tem 15 dias. Não quer dizer que eles irão nomear, porque o assistente técnico ele é uma pessoa facultativa no processo, certo? E dentro desses 15 dias ainda, de prazo, as partes têm que apresentar os quesitos que nortearão o trabalho pericial. O que esses quesitos? São as perguntas que o perito deverá responder para que a verdade das partes sejam, de certa forma, respondidas e talvez apresentado como verdade em relação à da outra parte. Então eu faço as minhas perguntas para o perito oficial para responder. E ainda dentro desses mesmos 15 dias, isso tudo acontecendo simultaneamente, eu, enquanto parte, enquanto autor ou enquanto réu, eu posso questionar se o perito ele tem algum tipo de impedimento ou suspeição que o impeça de desenvolver o trabalho de forma imparcial, certo? Então eu tenho 15 dias, as partes, melhor dizendo, tem 15 dias
para nomear os seus assistentes técnicos, o que pode ou não ocorrer. Os quesitos eles deverão ser apresentados, certo? E eles poderão questionar sobre os impedimentos de suspeição do perito. Isso aqui é as partes. Aí quando você vai para o parágrafo 2º do referido artigo 465, lá fala, dentro de 5 dias, preste atenção, 5 dias após a notificação que foi nomeado perito ou profissional, ou seja, você deverá apresentar sua proposta de honorários, currículo que comprove a habilidade para exercer a perícia, bem como contatos, telefone, endereço, para encaminhamento de notificações. Então você tem 5 dias a partir da sua nomeação para se manifestar se você aceita ou não o trabalho. Dentro desses 5 dias, você deve analisar se você tem algum tipo de impedimento ou suspeição que te impeça de trabalhar de forma imparcial no processo. Você tem que fazer todo o seu planejamento de realização do trabalho pericial, né? Prever todas as etapas que você deverá executar e, consequentemente, apresentar o seu honorário para que a parte responsável pelo pagamento ou as partes que serão responsáveis pelo pagamento possam estar dizendo se concordam ou não com o valor estipulado para a realização do trabalho. Quando nós formos falar de honorários, a gente vai voltar a falar um pouco mais específico, mais detalhado, né, sobre essa questão. Mas, por hora, nós precisamos saber que nós temos 5 dias para nos manifestar se aceitamos ou não o trabalho, fazer o planejamento do que teremos que fazer e bem como apresentar, dado esse cenário, o valor da proposta de trabalho, né, que você tem que estar cobrando do responsável ou dos responsáveis pelo pagamento. E, consequentemente, nisso entrará num processo de negociação de valor, né? Mas quando eu for falar de honorários, a gente fala um pouco mais detalhado a respeito disso. O perito, quando nomeado, torna-se peça-chave no processo, pois é a pessoa de confiança do juiz. Assim, deve inicialmente analisar quem são as partes envolvidas no processo e julgar se há impedimento ou suspeição ou não para a realização da mesma. Esse aqui é o primeiro passo que você vai fazer, né, dentro daqueles 5 dias. Você vai analisar, você tem que ver se você é irmão, se você é cunhado, se você é primo, se você é inimigo, se você é amigo. Então você tem que analisar todo esse contexto, porque você tem que ser a pessoa totalmente idônea, independente, não pode ter vínculo, tá? Então essa é a primeira parte. Analisou, superou essa etapa, está tudo ok, aí você vai para a próxima etapa, que é a do planejamento e proposição dos honorários. Não passou, deu algum problema, deu algum conflito nessa fase, recusa o trabalho pericial. Simples assim. A não manifestação formal do perito quanto à aceitação ou não do encargo implicará em aceite automático, devendo realizar a perícia dentro do prazo estipulado pelo juiz. Artigo 465 do Código de Processo Civil. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Por quê? Você tem 5 dias para se manifestar, certo? Se porventura você esquecer, né? A gente sempre fala isso, bate muito na tecla, questão de prazo, você não pode perder prazo. Mas se porventura você esquecer, você tem muita coisa para fazer, não, eu vou responder isso aqui daqui a pouco, e o daqui a pouco passa, né? Você, superado 5 dias, independente de você saber ou não a matéria em questão, você automaticamente vai estar dizendo para o Poder Judiciário, eu vou fazer. O juiz vai entender que, como não houve manifestação contrária à nomeação, implica em aceite. Então, você está fazendo um aceite automático na realização do trabalho. Então, é importante que, quando você for intimado, você fizer essa análise prévia aqui, você analise também se é de sua competência técnica, né? E nunca deixe passar esses 5 dias, porque senão
implicará em aceite automático. Aí você vai ter que, você praticamente é obrigado a realizar o trabalho pericial mesmo sem saber. Então preste atenção nos prazos, isso é muito importante. Dentro desse prazo legal de 5 dias, o contador deve avaliar se tem conhecimento técnico para desenvolver o trabalho demandado. Né? O Código de Ética Contabilística, em seu artigo 5º, diz, né? Mas no novo Código de Ética também ele fala a mesma coisa. O contador, quando perito, assistente técnico, auditor ou árbitro, deverá recusar sua indicação quando reconheça não se achar capacitado em face da especialização requerida. Então, em 5 dias, você vê o que é o primeiro passo, é verificar se você tem algum tipo de impedimento de suspeição. Não tem? Beleza, eu posso fazer a perícia. Mas antes de aceitar a perícia, eu tenho que saber qual é a matéria a ser periciada. Que aí entra a questão, que matéria que é? É fiscal, tributária, na área pública, licitação, é pessoal, enfim, é dissolução de sociedade, enfim, algum tipo de área vai ser. Eu tenho familiaridade com essa área, eu sei trabalhar com esse tema? Se sim, o jogo continua normalmente, dentro dos 5 prazos você manifesta, né, e o jogo segue. Ah não, eu não tenho nenhum vínculo com as partes, mas eu não conheço da matéria a ser periciada. Então, automaticamente, nós temos, melhor dizendo, que recusar o trabalho. Por quê? Porque nós não temos a especialização requerida para realizar o trabalho. E eu vou falar daqui a pouco, né, um pouco sobre as responsabilidades, que nós temos penalidade civil, penal, administrativa, né? Então, assim, se nós não temos conhecimento técnico naquele momento, né, talvez hoje, mas pode ser que ano que vem eu já esteja habilitado, né, eu sou obrigado a recusar o trabalho. Tá? Isso é muito importante. Não sabe? Recusa, porque a responsabilidade pela realização do trabalho, pela confecção do laudo e das informações ali contidas, é muito grande para você se arriscar num assunto que você não conhece ou não domina plenamente, porque o perito ele é o expert em matéria contábil, tá certo? Se assumir o encargo que não conheça, poderá induzir o magistrado ao erro. Isso aqui é muito sério, tá certo? Então, se você assume, tem uma perícia sobre revisão contratual no processo licitatório, né, de merenda escolar, por exemplo. Mas dá muito dinheiro, mas eu não sei, eu não conheço nada de administração pública, não lembro nada que eu fiz na graduação. Mas eu vou fazer. E chega lá na frente, você faz algumas análises equivocadas e induz o magistrado ao erro. Né? Aí o que o Código Penal fala? O Código Penal fala em seu artigo 347. Se induzir o magistrado ao erro, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Então já tem a primeira pancada, você poderá ser preso, porque você induziu o juiz ao erro. Né, de 3 meses a 2 anos, além da multa. Ponto. Isso é a primeira penalidade. Aí você tem o artigo 158 do Código de Processo Civil. O perito que, por dolo ou culpa, o que é dolo, o que é culpa? O dolo é quando é intencional, o ato é premeditado. A culpa quando é sem querer, vamos dizer assim, na linguagem mais simples. Foi mais não foi intencional, né? Ou seja por culpa, né? por intenção ou sem intenção, né? Prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causaram às partes. Então, a primeira parte aqui, Então, nós temos duas partes aqui nesse artigo 158. A primeira parte é gerar informação intencional ou não intencional de forma errada. Essa é a primeira informação que está aqui expressa aqui. Nós temos que identificar se foi intencional ou não, o erro. Segundo, foi identificado, independente se foi intencional ou não intencional,
você, enquanto perito, você vai arcar com os prejuízos que causar a parte. Ou seja, você causou um prejuízo ali de R$200 mil para a parte altura do processo. E o seu laudo estava errado, você induziu o juiz ao erro. Então você vai ter que ressarcir esse prejuízo causado. Outra parte no artigo 158 aqui, ó, ficará inabilitado e atuar em outras perícias por um prazo de 2 a 5 anos. O que isso quer dizer? Você não será mais nomeado por esse período de 2 a 5 anos em novas perícias, tá certo? Não atuará mais enquanto perito naquela comarca. Além disso, tem mais uma penalidade. Independente das demais sanções previstas em leis, deve o juiz comunicar ao respectivo órgão de classe para as adoções medidas que entender cabíveis. Ou seja, além de você ter que responder pelos prejuízos que causar, ficar inabilitado de 2 a 5 anos em novas perícias, né? Poder ser preso de 3 meses a 2 anos, pagar a multa, você ainda poderá sofrer sanções administrativas do Conselho Regional de Contabilidade, porque você feriu o Código de Ética do Contabilista, que fala lá, né, que o contador, quando perito, assistente técnico, auditor ou árbitro, deverá recusar sua indicação quando reconheça não se achar capacitado em face de especialização requerida. Então, se você faz isso, ainda vai sofrer sanções, né, do Conselho, seja uma censura reservada, ou uma censura aberta, enfim, tudo aquilo que nós vimos de punição que o Conselho faz. Certo? Vamos voltar aqui nas punições do Conselho, só para resgatar. Está aqui para trás, ó. Vamos voltar aqui, ó. Tá aqui, ó. Mais uma. Aqui, ó. Nós temos a advertência reservada, censura reservada e censura pública. Então, dada a gravidade, né, que ocorreu naquele momento, por ter ferido o Código Ético, você pode ter essa advertência reservada, censura reservada e censura pública. Tá? E dependendo dos casos mais graves, mais complexos, pode se levar, dependendo do entendimento do conselho, né, a uma possível cassação de registro, tá certo? Mas tudo isso passará ainda por um longo processo administrativo, dando ao contador o amplo direito do contraditório, para que ele possa promover a sua defesa e tudo mais, antes de qualquer punição a ser aplicada a ele. Mas o fato é que assumir uma perícia que não conhece a matéria, você poderá ser preso, tá certo? Poderá ser preso de 3 meses a 2 anos, além de pagar multa, segundo o Código Penal. Você ficará inabilitado para poder fazer perícias por 2 a 5 anos, além de sofrer sanções administrativas do Conselho, tá? Além de ressarcir, né? Estava me esquecendo aqui, dos prejuízos que causaram as partes em função da sua informação equivocada, inverídica no laudo pericial. Então percebam que atuar enquanto perito contador oficial ou como perito contador assistente, ele é muito complexo. Você está lidando com uma situação que demanda muita tranquilidade e muito conhecimento. Não dá para sair, não, eu vou tentar como perito e vejo o que vai dar. E não conhecer a matéria a ser periciada e se arriscar desnecessariamente. Então é importante frisar, o perito contador é o expert naquele assunto a ser periciado. Não sabe, não conhece a matéria a ser periciada, recusa o trabalho. É o mais honrado a ser feito, é o mais lógico a ser feito. No caso agora do perito contador assistente, né, percebam que eu falei lá no contador assistente que existe, no contador oficial, no perito oficial, existe a obrigatoriedade de se analisar se existe algum tipo de vínculo com as partes. O perito oficial ele não pode ter, tem que ser uma pessoa totalmente desconhecida das duas partes envolvidas. Ponto. Já o assistente não, o assistente é o cara de confiança.
Pode ser meu irmão, pode ser minha irmã, pode ser meu sogro, meu pai, meu amigo, né? Pode ser qualquer pessoa que eu julgue capaz para ser o meu assistente técnico, né? Desde que tenha formação, né, mínima para atuar ali. Então, no perito contador assistente não existe nenhum tipo de vínculo, de impedimento ou suspeição que o impeça de atuar. Apenas a necessidade de conhecimento. E a ele também se aplica todas as penalidades que eu disse agora há pouco do perito contador oficial. A mesma coisa. As mesmas penalidades vão recair sobre o assistente também, né? Também se aplica os aspectos de conhecimento técnico para a redução do trabalho, logo não tendo domínio, deve recusar o contrato para não promover danos ao contratante. Tá? Então, tirando as questões de conhecimento, né, o resto que o impede de atuar, não se pode falar no assistente técnico de impedimento ou suspeição. Beleza? Quanto aos pagamentos honorários, ainda não estou entrando no mérito dos honorários propriamente dito. Eu estou dizendo de uma forma bem geral aqui ainda, para a gente saber quem é responsável a priori pelo pagamento dos honorários. Aqui é só para saber a responsabilidade do pagamento, né? O detalhamento vem posteriormente quando a gente for abordar o tópico honorários periciais propriamente dito. Então nós temos aqui a remuneração do perito e assistente, ou seja, do perito oficial e do assistente técnico, conforme menciona o artigo 95 do Código de Processo Civil, é da seguinte forma. Quando a cada parte, como eu disse para vocês, o assistente técnico ele é facultativo. Ele não é uma peça obrigatória nos processos. Por quê? Porque geram custos e normalmente as pessoas que estão envolvidas, eles não querem ficar tendo muito desembolso. Normalmente ou o advogado faz, ou eles mesmos fazem, enfim. O assistente técnico não necessariamente ele é obrigatório a sua presença. Ele vai existir ou não se houver necessidade. Se ele houver, né, se ele existir, vamos falar assim melhor, se ele existir dentro do processo, a responsabilidade pelo pagamento do honorário é de quem o contratou. Então, o assistente técnico ele vai elaborar um contrato de prestação de serviços com o contratante, né, nos moldes que todo contador faz com todo cliente em seus escritórios, nos moldes, padrão, né, especificando que tipo de serviço, né, tudo detalhadinho, bonitinho em um contrato de prestação de serviço contábil. Aqui é um contrato de prestação de serviço de assistente técnico pericial. Então, quem o contratou é responsável pelo pagamento dos seus honorários, né? Já o perito oficial, esse perito oficial ele tem algumas características, né, que a gente pode entender como obrigatoriedade pelo pagamento. Vamos lá. Então, o artigo 95 fala: cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, tá certo? Então, cada um paga o seu assistente técnico independente do perito oficial. Sendo a do perito oficial, olha, nós temos 3 características. Primeiro, quem requer a perícia é responsável pelo pagamento dos honorários. Então, se você pede a perícia, tecnicamente você é responsável pelo pagamento do honorário do perito. Então, além do honorário do seu assistente, você tem que pagar o honorário do perito oficial, caso você tenha solicitado a perícia. O juiz ele pode chegar e falar assim: olha, vamos ratear a perícia oficial. Então, o autor e réu vão pagar 50% do honorário do perito. Então, eu vou pagar o meu assistente técnico mais 50% do honorário do perito. Isso tudo é entendimento do juiz. E a parte ré pagaria os outros 50% restante. Ou, né, independente de ser a pessoa que solicitou a perícia ou o juiz determinando, né, quem que vai fazer, fazer o rateio do honorário entre as duas partes, ele pode dizer, nítido do processo,
né, e que uma ou outra parte será responsável pelo pagamento do honorário. Então nós temos três situações. O juiz determina quem é que vai pagar, os honorários podem ser rateados entre as partes, ou, o mais comum, né, quem solicita a perícia arca com os honorários periciais do perito oficial. Certo? Então existem essas três possibilidades. Então, o juiz poderá, parágrafo primeiro, o juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. Quando nós vamos falar de honorário, nós vamos entrar um pouco mais em detalhes a respeito disso aqui. Tá? Não precisa se preocupar em entender isso aqui agora não. Não vou antecipar isso aqui não. A quantia recolhida em depósito bancário, a ordem do juiz será corrigida monetariamente e paga de acordo com o artigo 4465, parágrafo 4º. Então, se você está cobrando lá 1.500, você não vai receber 1.500 daqui a 3 meses. Você vai receber 1.500 mais uma pequena correção monetária, né? Não muita coisa, mas é uma forma de compensar o período que o dinheiro ficou parado numa conta bancária. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade do beneficiário de gratuidade da justiça, né, ela poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público, realizada por servidor do Poder Judiciário ou órgão público conveniado, paga com recursos alocados ao orçamento da União, Estado e Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese que o valor será fixado conforme tabela temporal respectivo ou, em caso de sua omissão, pelo Conselho Nacional de Justiça. Tem um tópico específico que eu falo mais para frente sobre a justiça gratuita, né, da perícia na justiça gratuita, eu ainda não vou adiantar. Mas o que é importante a gente tirar aqui de informação? O assistente técnico ele não é a figura obrigatória. Se ele fizer parte no processo, quem vai pagar o seu honorário é quem o contrata, e ele tem que realizar um contrato de prestação de serviço de perícia, de assistente técnico com o contratante, nos moldes que ele faria um contrato de prestação de serviço com qualquer empresa. A perícia, ela, via de regra, quem vai pagar, o honorário do perito oficial, quem vai pagar é quem solicita a perícia. O juiz pode determinar quem é que vai pagar a perícia, ou ele pode ratear a perícia entre as partes. Certo? Então é isso que a gente precisa entender. Tá? Que temos que entender esse processo do pagamento. Não precisamos entender algumas nuances que vai ser feita mais para frente. Aqui é só entender a lógica do processo em si como um todo. Tá certo? Essa aqui tá repetido ali. Então aqui nós temos um quadro resumo, síntese, né, da diferença entre os dois tipos de profissionais, né, que a gente apresentou aí ao longo desses minutos. Então nós temos que o perito contador oficial e o assistente, eles têm que ter registro, ambos têm que ter registro no conselho e consequentemente ter também registros lá no Conselho Nacional de Peritos Contadores, do CFC. Todos dois têm que ser conhecedores em matérias contábeis, tá certo? O perito contador emite laudo pericial contábil, tá certo? E o assistente técnico emite parecer pericial contábil. São dois documentos distintos, com a mesma estrutura, mas apenas nomes diferentes, porque são personagens distintos que o emitem. O perito contador oficial ele é nomeado pelo juiz, com base no artigo 156 do Código de Processo Civil, e o pagamento dos seus honorários é conforme o artigo 95 do Código de Processo Civil, ou seja, quem pede a perícia paga, ou o juiz determina quem paga, ou ela pode ser rateada entre as partes. No caso do assistente técnico, o responsável pelo pagamento dos honorários é a parte que o contratou, né? E vai ser formalizada a partir de um contrato de prestação de serviço. O perito contador ele é o profissional de confiança do juiz e, nesse sentido, recai sobre ele os pressupostos de impedimento e suspensão previstos no Código de Processo Civil. Tá certo?
Já no assistente técnico, nós temos que ele é o profissional de confiança das partes, ou seja, não recai esses pressupostos de impedimento de suspeição. Pode ser qualquer profissional, qualquer pessoa de formação contábil que eu conheça e que eu tenha confiança, eu confie na sua atuação profissional para atuar como assistente técnico. E ambos, né, sofrem, né, todas as tipos de responsabilidade civil, penal e administrativa em função da sua atuação enquanto profissionais da perícia. Tá certo? Muito bem. E para a gente finalizar esse encontro de hoje, nós temos aqui o que chama de princípio de Lockhart aplicado à ciência forense, ou seja, ao perito. Aqui eu vou dar uma visão mais... É um assunto um pouco novo, né? É um princípio novo, a gente está começando a estudar sobre ele. Estou trazendo só uma ideia sobre ele, para a gente entender, começar a visualizar a sua aplicabilidade à ciência contábil, à perícia contábil, certo? Esse princípio de Lockhart ele foi criado por Edmond Lockhart. Ele era um oficial da polícia francesa, certo? E esse princípio, basicamente, a essência dele é na análise encadeada dos fatos. Análise encadeada dos fatos. O que isso quer dizer? Ou seja, existe uma ordem de acontecimento dos fatos. Existe uma ordem cronológica, uma ordem que eles vieram ocorrendo, certo? Eles não são aleatórios, uma coisa acontece em função de outra. É mais ou menos essa a ideia do princípio de Lockhart. E que todo, vamos dizer assim, todo criminoso ou todo indivíduo, não vou chamar de criminoso não, porque é meio pesado que às vezes a gente está lidando com pessoas que não são criminosas. Mas a essência do princípio de Lockhart, ele trabalha com a ideia do criminoso propriamente dito. Mas todo indivíduo, vou usar essa expressão que fica menos pesada, todo indivíduo deixa algum tipo de rastro, algum tipo de vestígio no local que ele cometeu aquele ato ilícito. Algum tipo de vestígio ele vai acabar deixando, né? Então ele vai deixar vestígios, tipo, mesmo quando ele tira, quando ele coloca, né? Então a gente consegue identificar ali questão de extratos bancários que foram retirados ou que foram anexados ali, que não deveriam estar, log de acesso a sistemas, impressões digitais. Então isso tudo, né, e outras mais situações que alteram o cenário em que ocorreu o fato, isso tudo permite caracterizar o crime. Então, quando vocês estiverem atuando, vocês têm que analisar esse encadeamento dos fatos, a essência do encadeamento dos fatos, buscar talvez vestígios, né, seja por imagens de câmera de circuito interno, alguma coisa que mostre o que de fato aconteceu, porque sempre haverá um rastro, né? Não há um crime perfeito. Tá? A essência do princípio está dizendo que não existe um crime perfeito, sempre haverá algum ponto, né, que a pessoa que cometeu o ato ilícito vai deixar passar e você vai ter condições de identificar. Né? Então é nesse cenário, né, é importante que o perito atue nesse cenário, né, vamos chamar de cena do crime, né? No caso aqui, como eu disse, a cena do crime é cena de crime propriamente dito, né, de assassinato, de homicídio, que as coisas todas. Mas a gente tem que trazer a essência do princípio para a perícia. Né? Então você tem que atuar nessa cena do crime para identificar esses lastros deixados, de forma a promover um laudo pericial robusto. Então você vai ter que lastrear, buscar, né, informações acerca dos fatos que estão sendo questionados. Estão falando que roubaram, tiraram o patrimônio da empresa. Num primeiro momento, ninguém pode saber, mas às vezes tem uma câmera de circuito interna na empresa que filmou o processo, né? As pessoas botando dentro de um carro e levando. Mas o sistema, o dia que aconteceu foi apagado, deletado. Opa, quem acessou o sistema? Então você consegue vir lastreando todo um sistema
para chegar em uma determinada pessoa. Né? Então, o princípio está dizendo isso. Existem fatos encadeados e todo indivíduo vai deixar algum tipo de lastro. Todo indivíduo vai. Não existe crime perfeito. Certo? Pode-se dizer, então, que não há ação que não promova nenhum tipo de lastro. Né? Não existe crime perfeito, é o que eu estou dizendo. Sempre haverá algum tipo de lastro, alguma falha na execução do processo. Tá? Logo, o perito contador, neste caso, tem condições, por meio das técnicas disponíveis para análise, identificar os fatos alegados e possivelmente identificar possíveis agentes causadores. Nós temos condição. Lembra mesmo que não seja o enfoque da perícia, mas nós temos perfeitas condições de identificar esse tipo de situação. Ressalva deve ser feita, dependendo da necessidade de atuação, pode demandar um elevado custo de treinamento, tecnologia e outros insumos. Então, assim, o que nós temos que ter em mente com essa ideia do princípio de Lockhart? Que ainda é um ponto ainda que é novo, né, que eu estou abordando, que é a primeira vez que eu abordo, né, então em fase de estudo mais detalhado sobre esse princípio, mas a ideia é que nós temos que analisar o ambiente em que estamos trabalhando de forma mais macro, né, buscando pistas, né, importantes que nos auxiliem na tomada de decisão, na elaboração de um laudo. Por isso, aí a gente volta a falar da necessidade de não se trabalhar com amostragem. Né? A gente tem que analisar o período macro questionado, porque é nesse cenário macro é que nós vamos encontrar alguma coisa que vai apontar um caminho. Às vezes, como eu disse, no nosso último encontro, às vezes você vai encontrar um registro na própria contabilidade que fere o princípio da entidade. O sócio pagando contas pessoais com dinheiro da empresa. Ninguém viu ele pegando dinheiro. Ninguém viu, mas está registrado na contabilidade. Ou seja, ele deixou um lastro. Certo? Então, essa é a ideia do princípio de Lockhart. Existe um lastro, existe ações que são lastreáveis e que o perito tem condições de fazer isso, de identificar esses lastros. Beleza? O que eu tinha para falar por hoje é isso. Valeu, obrigado. Até o próximo encontro nosso. Fui!